Boa tarde. Essa semana, nossa aula de catequese será sobre o cristianismo em Roma. O cristianismo no Império Romano. Escolhi alguns textos, elaborei algumas perguntas, cujas respostas estão nesses textos. Eu gostaria de pedir a todos vocês que leiam esses textos e que, de posse dessas perguntas, elaborem respostas fundamentais, ou seja, com fundamentos nesses textos. É um pouco da história do cristianismo em Roma, no tempo do Império. E como foi a conversão do Império Romano ao cristianismo? Talvez essa pergunta paira sobre nós, católicos, cristãos católicos. Os cristãos foram, durante muito tempo, impopulares em Roma, por não adorarem o imperador, e sim outro tipo de rei, o rei Jesus. O que era encarado como ato subversivo. Não era um ato que agradava a todos. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça da invasão bárbaras, iniciou-se outro período de dura perseguição aos cristãos, que se recusavam a servir no exército romano. Mas isso não impediu o cristianismo de ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais popular do Império. Então, um pouco de como foi a conversão do Império Romano ao cristianismo. Teve muitas perseguições, foi derramado algum sangue, os cristãos sofreram muito para colocar a doutrina cristã na prática do Império. E essa pergunta de como foi a conversão do Império Romano ao cristianismo, essa reflexão dá aí uma direção para nós. E em que ano o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, depois de tantas desavenças? Mais ou menos no ano 380. Claro, depois de Cristo, 380. Foi o ano em que o Império Romano reconheceu o cristianismo como religião oficial. E quem adotou essa medida? Teve alguém que fez opção por adotar essas medidas. Foi o imperador Teodósio I. Ele que tomou a direção e adotou essa medida, tendo a religião cristã como religião oficial do Império Romano. E qual o nome da lei? Ele deve ter criado toda essa condição através de uma lei para o Império. Era a lei do Édito de Tessalônica. Ou seja, era como se fosse um decreto, hoje. Ele decretou que a partir daquela data, essa lei nos diz e nos dizia naquele tempo que era a religião oficial. Édito de Tessalônica. E qual a inspiração do lema do imperador Constantino? Logo depois, houve um questionamento dessa lei, porque ela dava a entender que tinha que ser a lei oficial, o cristianismo tinha que ser a lei oficial do império. E aí Constantino, o imperador da época, criou um lema para ele, para não ficar sem que ele fosse também ouvido, ou então seguido nas suas doutrinas. Ele disse que um Deus no céu e um imperador na terra. Esse era o lema do imperador Constantino.
um Deus no céu, que era para os cristãos, e um imperador na terra para aqueles não cristãos. O que garantiria o Edito de Milão, né? Depois, logo em seguida, depois desse Edito de Tessalônica, veio o Edito de Milão, um novo decreto que garantia a liberdade para cultuar qualquer deus, o que seria fundamental para a futura conversão do império. Ou seja, o Edito de Milão, ou decreto, ou lei de Milão, né, ela garantia a liberdade para todos. Você podia escolher o credo que você queria seguir. Então, foi fundamental esse edito, esse edital, essa lei, esse decreto, porque deu abertura para a conversão do império. Ou seja, o cristianismo passou também a ter essa liberdade. E assim a gente vai conhecendo um pouco do cristianismo no Império Romano. Logo depois, vem um questionamento do que seria esse Edito de Milão. O que seria isso, né? Era uma lei promulgada mais ou menos em 13 de junho de 313, lógico, depois de Cristo, a qual determinava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso e acabava assim com toda a perseguição religiosa, especificamente aos cristãos. Ou seja, esse Edito de Milão, esse decreto de Milão, essa lei promulgada em 13 de junho de 313, determinava isso, que o Império Romano seria neutro e não se manifestaria contra qualquer credo. E assim o cristianismo tomou força, pôde entrar com mais força dentro do império. Então é mais ou menos o cristianismo, né, tomando o seu espaço, tomando conta do seu espaço dentro do Império Romano, né, tendo a liberdade de começar a entrar dentro do Império Romano. E uma pergunta comum, bem fácil, bem do nosso dia a dia, onde nasceu Jesus Cristo, o Messias do cristianismo, né? A gente sabe que o cristianismo veio com Jesus. Jesus, Cristo, né? Cristo, cristianismo de Cristo, né? Ele nasceu na província da Judéia, cristianismo, né? Nasceu Jesus Cristo, o Messias do cristianismo, na província da Judéia, atual Palestina, em uma cidade chamada Belém. É uma história para a gente fundamentar também a nossa fé. Nasceu em Belém, né? Belém da Judéia, né? Na província da Judéia, atual Palestina, né? O cristianismo é uma crença em Jesus. E a gente sabe disso, nós catequizandos, né? Sabemos também disso. E o Império Romano era politeísta. Então existia uma dificuldade do cristianismo se tornar uma religião oficial dentro do Império, porque eles eram politeístas. Vamos entender o que seria isso, o que seria politeísta, né? O politeísmo é a crença em vários deuses, ou seja, tinham liberdade de cultuar todos os deuses que imaginavam, né? Foi aí onde o cristianismo, como já disse, tomou uma certa direção, né? Para poder entrar dentro do Império Romano. Mas alguém foi responsável por espalhar o cristianismo por toda a região do Mar Mediterrâneo, aquela região que foi escolhida para que o cristianismo se expandisse, né? Tomasse rumos. Quem foram eles? Foram os apóstolos de Jesus. Então eles tomaram conta dessa missão, de espalhar o cristianismo pelo Mar Mediterrâneo, aquela região do mar onde ninguém queria saber do cristianismo, adorava outros deuses, cultuava outros deuses, né? Então os apóstolos assumiram a missão de sair, né? Sair para evangelizar. Nós também, né? Somos chamados a isso. De vez em quando nós temos um pouquinho de coragem, saímos, vamos até ali e acolá, né? Uma comunidade ali, outra lá, né?
assumimos alguma coisa dentro da nossa comunidade, né, meio tímido, mas assumimos. Mas os apóstolos não, eles saíram, viajaram o mundo, né, viajaram para outras comunidades e foram realmente difundir, espalhar, anunciar Jesus para o povo, né? Mas muitos habitantes, eles simpatizavam com o cristianismo. E o cristianismo, o que pregavam eles quando anunciavam o cristianismo? Eles pregavam a igualdade entre os homens. E versava sobre a humildade e amor ao próximo. E era exatamente isso que ia ao contrário do Império Romano. Era exatamente essa pregação, esse anúncio, né, da igualdade entre os homens e a humildade e amor ao próximo que o Império Romano não vivia, né? E daí os apóstolos começaram a pregar esse cristianismo, né? Que se tornaria a religião oficial do Império. Em que ano ocorreu a conversão do imperador Constantino e o que ele permitiu? A conversão do imperador, ou seja, começou a mudar as coisas. Começou a ter um sentido cristão dentro do império. No ano 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e permitiu que os cultos acontecessem sem ameaça de violência ou perseguição. Porque até então os cristãos eram perseguidos, violentados, né? Muitos morreram, né? Sangue foi derramado para que o cristianismo tomasse conta, desse sentido à vida do império. Mas a partir dali, da conversão do próprio imperador, ele permitiu que os cultos acontecessem sem violência, né? Sem ataques, né? Sem perseguir um ao outro, né? Então a coisa começou a ter uma forma mais adequada. E em que ano o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano? E geograficamente, onde fica localizado o centro da Igreja Católica, o Vaticano? Vejam só, né? A gente está falando do cristianismo dentro do Império Romano, dentro do império que prevalecia naquele tempo, né? Que era a força daquele tempo. Então hoje, mais ou menos no ano 380, e até hoje, o centro da Igreja Católica fica localizado na Itália, né? O Vaticano é o centro da nossa igreja, é de lá que parte todas a direção espiritual para toda a Igreja Católica Apostólica Romana. Então está aí mais ou menos um resumo do que é o texto, aliás, os textos, né? Onde eu vou enviar para todos algumas perguntas. Vocês devem pesquisar, vocês devem ir aos textos e encontrar as respostas. Eu tenho, né, tudo respondido comigo, né? Claro. Vocês devem, até a próxima aula, estudar esses textos, juntamente com as perguntas que eu vou mandar, e fazer as suas respostas, né? Então, é o convite da semana, é a aula da semana, é um resumo do que seria presencial, né? Seria presencial. A gente não tem muito recurso para fazer uma aula de primeira linha, vamos dizer assim, né? Mas chega até vocês, né? Os textos, chega até vocês as perguntas. E chega até vocês esse resumo que também responde algumas perguntas. Ou seja, você tem resposta nos textos, mas também tem algumas respostas na minha fala. Você vai ter que ouvir o vídeo, você vai ter que ler os textos e você vai ter, claro, que responder 13 perguntas. 13 perguntas. Simples, mas é uma forma da gente começar a aplicar a prática da leitura, a prática de ouvir atentamente, né?
ouvir atentamente. Não digo que vocês não nos escutam na aula presencial, até participam bem, mas é preciso que a gente leia. Leia em casa, e por isso essas aulas que estão sendo transmitidas à distância, né, também nos leva à prática da leitura. Ou seja, os textos enviados é para serem lidos, refletidos, meditados e, com certeza, buscar as respostas dentro desses textos e dentro da minha fala, dessa fala que eu estou fazendo agora. Tá bom? Então você tem duas opções de resposta. Talvez você encontre só nos textos, talvez, né? E talvez você encontre alguns esclarecimentos que lhe dão resposta nessa fala que eu acabei de fazer. Então, a vocês, catequizandos, uma boa leitura, né? Uma boa semana e até o próximo encontro. Muito obrigado.